muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agro Mais. 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira, continua acontecendo em Ribeirão Preto a AgriShow, maior feira de agronegócio da América Latina. Daqui a pouco a gente vai para lá conversar com a Renata Afonso, nossa correspondente lá na feira, para ver como é que andam as coisas por lá, como é que andam as vendas, como é que andam os negócios nessa feira maravilhosa. Antes disso, vamos dar uma conferida rápida aqui nos nossos indicadores dos mercados agrícolas e financeiros nesta terça-feira. O mercado de câmbio continua bastante agitado, com forte alta nesse início de tarde de terça-feira. Moeda americana oscilando agora com alta de 2 pontos percentuais. Fazia tempo que não atingiu um patamar tão elevado de variação de um dia para o outro. R$ 4,97 a cotação da moeda americana, quase encostando nos R$ 5 outra vez. Hein? Tudo por conta das preocupações com os rumos da economia global, inflação crescendo, tendência de aumento das taxas de juros nos países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos. Tudo isso leva uma virada aqui no âmbito dos investidores aqui, por conta das moedas dos países emergentes, tendência aqui de uma queda nos aportes de investidores estrangeiros no Brasil, voltando também para os próprios países de origem, como é o caso dos Estados Unidos, onde a tendência é de um aumento forte também na taxa de juros, acima do que vinha sendo esperado até há pouco, por conta do aumento da disparada da inflação nesses países desenvolvidos. Então o dólar acompanha essa tendência e sobe dessa forma bastante expressiva nessa terça-feira. Mercado de ações no contraponto aqui, como é de se esperar, com queda, 1,8%, repete ainda o comportamento de ontem, muita aversão ao risco nos mercados, por conta dessa questão da inflação global, também por conta do aumento dos lockdowns lá na China, que pode atingir também a capital, Pequim, não apenas Xangai, que está praticamente fechada para negócios. Índice Dow Jones na Bolsa Nova York caindo 1,4%, índice DAX na Bolsa de Frankfurt na Alemanha já fechou com queda de 1,2%, e em Xangai na China, assim como ontem, de novo o mercado de ações desabando aqui hoje 1,4%, lembrando que ontem caiu mais de 5% a Bolsa de Xangai, o índice básico deles. Petróleo voltando a subir, tinha caído ontem, volta a subir 2,1% nesse momento, $104 o petróleo tipo Brent negociado na Bolsa de Londres, preço pelo barril. Mercado de commodities agrícolas, soja operando com estabilidade nesse momento, praticamente no 0 a 0, milho caindo um pouquinho, 0,1%, embora tenha aberto o dia em alta, e o trigo sim, o trigo abriu o dia com forte alta e segue valorizado, agora operando com valorização de 1,5%. Trigo refletindo aqui o relatório do USDA divulgado ontem, depois do pregão de Chicago, mostrando uma deterioração ainda maior das condições das lavouras americanas de trigo de inverno. Muito ruim a situação, com a safra muito afetada por clima desfavorável. Segundo o USDA, apenas 27% das lavouras apresentam boas condições. O resto tudo está em condições médias ou ruins ou muito ruins, segundo o USDA. E isso está se refletindo no mercado hoje, que volta a subir com preocupações com a oferta, preocupações que já existiam por conta da questão da Ucrânia, ou também agora lavouras dos Estados Unidos afetando o mercado. Na Bolsa de Nova York, o café sobe 0,1%, o arábica, açúcar 0,4%, cacau também sobe 1,1%, na contramão apenas o suco de laranja, queda de 1,8%, e o algodão caindo 0,3% agora há pouco lá na Bolsa de Nova York. Dito isso, vamos lá para Ribeirão Preto, vamos ver como é que anda a situação lá na AgriShow. Quem está lá para contar isso para a gente é a nossa correspondente Renata Afonso. Renata, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Agrimercado. Conta para a gente o que está rolando de novidade por aí nesse segundo dia da feira, Renata. Muito boa tarde.
Boa tarde, Silmara. É sempre um prazer. Foi mais um dia movimentado aqui na AgriShow, temperatura na casa dos 32 graus, um dia quente, o que atraiu o produtor. Afinal, são 2 anos sem AgriShow, o produtor estava com vontade de ver as novidades e as máquinas estão com muita tecnologia que tem atraído também a nova geração. É uma sucessão familiar mais qualificada. Eu estou ao lado do Alexandre Assis, ele é diretor de vendas da Valtra. Alexandre, obrigada pela participação, pela entrevista. A gente tem visto isso, é uma feira muito tecnológica, né? Sem dúvida. Boa tarde a todos. O nível de lançamentos e tecnologia sendo agregada nos produtos, nas máquinas, é impressionante realmente. E o produtor vem buscando isso, cada vez mais embarcar tecnologia para melhorar a eficiência. Isso tem a ver também com essa nova geração, uma geração de sucessão familiar, né? Sem dúvida, com certeza. Na verdade, está chegando uma nova geração no campo, né? Que vem suceder os brasileiros aí, agricultores que desbravaram todo o cerrado brasileiro. E a nova geração vem buscando isso, tecnologia, como tirar mais da máquina para que possa produzir mais na mesma área, na mesma localização, né? Tirar a eficiência, a máxima eficiência dos equipamentos. Que tipo de tecnologia vocês trouxeram para cá? Olha, falar um pouquinho do nosso lançamento no AgriShow, nós trouxemos o Valtra Connect, que é uma ferramenta de conexão das máquinas que permite que o produtor leia em tempo real e retire dados da máquina on time, no tempo real, para poder tomar as ações necessárias. Então, por exemplo, se tem um problema técnico, ele não precisa esperar terminar uma atividade para ver esse problema na máquina e corrigir. Ele já consegue, através da telemetria, ver esse problema que pode surgir e atuar diretamente e já solucionar de uma vez. Isso faz toda a diferença na tomada de decisão, né? Sem sombra de dúvida. A gente fala que agora a gente está partindo para uma agricultura preditiva. E antigamente era uma agricultura reativa, né? Ele sempre tomava ação depois que o problema já tinha acontecido. Agora não. Ele consegue tirar uma solução, ter uma solução no momento que o problema surge. Que diferença que isso faz? Economia de tempo, claro, né? Risco de não ter perda? Eu acho que é uma gama de coisas positivas que acaba trazendo. Primeira delas, a questão do custo, baixo custo, sem dúvida. Quanto mais rápido for a solução, ele reduz o custo de produção e melhora a produtividade também, né? Que ele pode ter essa solução o mais rápido possível e também sanar o problema que pode surgir ali no equipamento. Agora, com relação à conectividade, eu viajo muito pelo Brasil e nem sempre a gente consegue falar, nem no celular, muito menos internet. Como é que as grandes empresas têm resolvido? Eu sei que algum tempo atrás as grandes empresas se uniram, mas eu acho que ainda é muito pouco, né? Como vocês têm feito no mercado, mexido no mercado? Exato, esse acho que é um dos grandes desafios do próximo passo da conectividade, a gente levar essa conectividade para o campo. Então, a Valtra é parceira de um programa chamado Conectar Agro, né, em parceria com diversas empresas aí do ramo de tecnologia, de comunicações, que a gente busca aumentar a cobertura do campo, para que as pessoas possam se conectar e a partir do momento que a gente tiver pessoas conectadas no campo, a gente possa também conectar as máquinas para levar toda essa tecnologia de telemetria e outras tecnologias que estão por vir. Você acha que vocês rompendo essa barreira da conectividade, esse mercado amplia? As soluções também de vocês vão ser maiores, né? Não, sem dúvida. A gente brinca que o céu é o limite, né? A partir do momento que a gente consegue ter essa cobertura e a conectividade das máquinas, tem uma série de coisas que podem acontecer. Por exemplo, o que muita gente fala, a questão dos equipamentos autônomos, né? Isso é uma tendência também. Mas isso só vai poder acontecer quando a gente tiver essa questão da barreira da conectividade solucionada. Agora, ontem foi o primeiro dia da AgriShow, foi um dia muito cheio, um dia também muito quente. Já serve um pouco de termômetro? O que você achou desse primeiro dia? Aliás, um dia e meio já, né? Exato. Não, esse primeiro dia e meio foi bem positivo, né? A gente está recebendo aqui, a gente percebe que o produtor estava com uma ansiedade muito grande de poder retornar nas feiras. A feira é um momento único de a gente celebrar, encontrar o nosso cliente, o produtor rural, e o produtor rural receber todas essas novidades que as empresas trazem. E esse primeiro dia foi bem positivo. Nós tivemos aí, comparando com 2019, que foi o último ano da feira, um avanço importante. A gente vê o produtor investindo em máquinas de maior tecnologia que, consequentemente, trazem um ticket médio, assim, um valor de venda maior do comparado a 2 anos atrás. Agora, comparar, aqui a expectativa dos organizadores é um crescimento de 10% no faturamento em relação a 2019, mas a gente está num outro cenário econômico. Como é que a empresa tem trabalhado isso? Não, sem dúvida. Eu acho que a nossa expectativa de crescimento é em torno desse número também. E a gente acredita
muito nisso, nos equipamentos, cada vez mais o produtor, o pequeno, o médio e o grande produtor buscando equipamentos de tecnologia, né? Eles vêm embarcando tecnologia, novos lançamentos para poder ter uma melhor produtividade e isso faz com que também os valores vendidos aí sejam bem superiores. Agora, como é que a sua empresa ficou nesses 2 anos? Claro que tiveram as feiras digitais, mas não é a mesma coisa, porque eu conversava com os produtores, alguns participavam, outros não, falavam, vou esperar passar a pandemia. Como é que vocês seguraram os lançamentos? Como é que as empresas trabalharam essa questão? Nós não paramos, né? Como o ditado ficou famoso aí, o agro não para e nós também não paramos. Então nós tivemos sim lançamentos nesses 2 últimos anos, tivemos que nos reinventar, buscando, por exemplo, a questão de lives, eventos virtuais, para poder estar próximo do produtor rural, mas fizemos sim lançamentos e continuamos fazendo. Só nessa feira aqui estamos com 3 grandes lançamentos na nossa marca para trazer para o agricultor. Você falou que o produtor está querendo mais tecnologia, né? Como é que é esse passo a passo? Assim, é a questão do investimento que ele quer fazer ou quando ele percebe o retorno da tecnologia? O que faz o produtor mudar essa cultura? É o retorno, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o retorno que ele vê ali, o ganho de produtividade que ele vai ter, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, a questão de agricultura de precisão, hoje é fato, é claro, o agricultor vê o ganho de produtividade que ele consegue. Então ele investe. A partir do momento que ele vê ali que vai ter um retorno e vai melhorar a eficiência, ele vai investir mais para melhorar o seu negócio, que é o agro. Agora, a ausência falta de recurso para o Plano Safra, o presidente esteve aqui ontem e foi um pedido, né? Ele teve uma reunião na ABIMAC, Associação de Máquinas e Equipamentos, e foi um pedido do setor para um plano safra robusto. O que seria o plano safra do robusto? Não durar 4 meses e sim o ano todo. Falta do plano safra de recursos atrapalha um pouco na negociação no caso das grandes máquinas? Sem dúvida, o plano safra é importante para o nosso segmento. Mas, cada vez mais, o mercado vem se ajustando, né? Todos os grandes bancos vêm buscando linhas de crédito próprio, não dependentes do Plano Safra, para que possa estar financiando esse mercado. Então, assim, a gente espera um Plano Safra importante, que possa ajudar, mas também os outros bancos, todos os bancos vêm cada vez mais trazendo aí linhas de crédito para poder movimentar e não ficar só aguardando o Plano Safra. A Anfávia, das coletivas que a gente faz, falava muito da falta de peças. Atingiu um pouco o setor agro também. Já normalizou isso? Como é que está essa questão de falta de peça? Ainda a cadeia produtiva como um todo ainda é bem estável, né? A gente teve sim uma evolução do ano passado, mas ainda está longe da normalidade. A gente tem estabilidades aí que vem pós-pandemia, também as questões aí de conflito Rússia e Ucrânia também afetaram a cadeia, então a gente ainda tem bastante estabilidade, a gente acredita que a partir do próximo ano que a gente deve ter aí, vamos dizer, um mar, oceano azul. A entrega diminuiu ou não? Quanto tempo está de entrega de uma máquina, um trator, por exemplo? Hoje, cada vez mais, o nosso produtor rural, há anos já, ele já vem trabalhando bastante com planejamento, né? Se programando para receber sua máquina. Então, hoje nós estamos trabalhando com uma programação média, aí depende do produto, em torno de 6 meses, mas isso o produtor vem encarando cada vez mais como um planejamento, ele vem se planejando melhor para ter a sua máquina no período certo de que realmente ele precisa. Se tivessem as peças, um cenário melhor, a gente teria um tempo menor de entrega? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que se tivesse uma estabilidade da cadeia produtiva e normal, vamos dizer assim, com certeza a gente poderia sim reduzir esse lead time de entrega. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Silmar, eu volto com você. Muito bem, obrigado. Renato Afonso, como sempre, muito eficiente, fazendo as perguntas certas, cobrindo para a gente toda essa maravilhosa AgriShow. Obrigado a você, obrigado ao nosso entrevistado. Até a próxima. Muito bom, nós vamos em frente aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Vamos conferir aqui rapidamente nossos indicadores de mercado físico, começando pela soja. Soja com altas generalizadas na manhã de hoje aqui no mercado interno brasileiro, refletindo principalmente o câmbio, né? O dólar está, mesmo com a queda em Chicago, o dólar tem proporcionado aqui um forte avanço nos preços internos da soja, como a gente está vendo no nosso balanço na manhã de hoje aqui. Altas acima de 3% em algumas praças e praticamente todas elas com valorizações em relação ao dia anterior. Estou vendo aqui Sorriso, no Mato Grosso, com a queda de 0,6%, que é uma das exceções aqui abaixo de 1%, mas muitas praças, especialmente no sul do país, aqui com valorização acima de 3%. No caso de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 3,4%, até porque lá a escassez de soja é maior por conta da seca que afetou as lavouras gaúchas esse ano. Vamos ver o milho. O preço do milho aqui com oscilações muito pontuais.
No Porto, o preço subindo, acompanhando o câmbio aqui, 3,9%. No interior, valorizações diferentes, dependendo da região. No Mato Grosso, estou vendo aqui Sorriso e Rondonópolis com valorizações expressivas, mas tem uma queda aqui também em Rio Verde, em Goiás, 1,3% para R$ 79 por saca de 60 quilos. Daqui a pouco a gente vê mais cotações do mercado físico. Antes vamos dar uma conferida nas notícias de impacto nesta terça-feira. E uma delas é o Boletim Focus do Banco Central, que voltou a ser editado depois de quase um mês de paralisação por conta da greve do Banco Central. Hoje sim saiu o Boletim Focus dessa semana e, claro, trazendo aqui notícias não muito boas, especialmente em termos de inflação mais alta do que vinha sendo previsto até o último boletim do Banco Central, o Boletim Focus. Vamos ver os detalhes. Há 4 semanas, a expectativa era que o PCA fechasse o ano em 6,86%. Agora, o indicador já tem previsão de 7,65%. Como consequência da inflação, a taxa de juros Selic também deve crescer e atingir 13,25%. 0,25% maior que o previsto anteriormente. O PIB também teve alta em suas projeções, de 0,5% no início de abril para 0,65% no levantamento divulgado nesta terça-feira. E vamos para a segunda parte do nosso mercado físico interno. Vamos começar pelo boi gordo, essa segunda parte. Preço do boi gordo no mercado físico com quedas. O mercado continua pressionado, né? Em função da suspensão de compras de carne bovina brasileira por parte da China, isso afetou bastante o mercado, especialmente o mercado do Mato Grosso. A gente está vendo aqui que seguem algumas quedas. O norte do Mato Grosso fez uma queda de 1% para R$ 293. Ontem a gente já tinha falado em quedas também em Cuiabá. Marabá no Pará também com desvalorização, 0,4%. Cacoal lá em Rondônia também, menos 0,4%, R$ 267 arroba. Outras praças aqui estáveis, pelo menos até amanhã desta terça-feira. Vamos para o café. Preço do café no mercado físico com valorização forte aqui no Arábica. Sul de Minas, 1.215, alta de 1,3%. Isso também por conta do câmbio, né? O dólar subindo bastante, está valorizando as cotações de café no mercado interno. R$ 1.220 no Cerrado Mineiro, alta de 0,8%. Outras praças do Arábica também com valorização. No caso Robusta, não, mercado estável. Caso de do Conilon aqui em Vitória, do Espírito Santo, R$ 825 por saca de 60 quilos. Vamos ver o arroz. Preço do arroz no mercado físico com valorização média de 0,2% nas principais praças do sul do país, onde se concentra mais de 80% da produção nacional. Região central do Rio Grande do Sul, principal estado produtor, R$ 71,95, lá por Santa Maria, alta de 0,2%, portanto. Vamos ver o algodão. Preço do algodão no mercado físico sem alterações. Estável na manhã de hoje. Praça de São Paulo aqui, R$ 7,20 pela libra peso do algodão em pluma, preço inalterado. Um pouco a gente vê mais cotações do mercado físico. Antes disso, eu conversei ontem à noite com o economista Paulo Molinari, da consultoria Safras de Mercado, e que é especialista nos mercados, especialmente de soja e milho, sobre a ampla volatilidade do mercado no dia de ontem, essa questão dos lockdown na China, a inflação crescendo nos países desenvolvidos e tudo isso impactando diretamente no comportamento dos investidores. Ontem foi realmente uma demandada dos investidores dos mercados de maior risco, uma aversão muito grande ao risco, e Paulo Molinari, da consultoria Safras de Mercado, comentou esse momento do mercado, suas causas e consequências. As bolsas começaram a precificar inicialmente uma situação um pouco mais complicada do lado da China, do lado dos lockdowns, né, que podem realmente afetar a demanda global se essa paralisação for muito mais longa. Nós tivemos hoje Taiwan também iniciando fechamentos, o que parece que não é um caso de Covid assim tão simples como a China vai apontando, pelo grau de paralisação da sua economia nessas províncias mais afetadas, né? Então, o mercado começa a se perguntar até quando vai parar. E, naturalmente, isso começa a atrasar o comércio,
começa a travar o movimento de compras da China no mercado internacional, mas, ao mesmo tempo, a China hoje comprou 330 mil toneladas de soja americana, né? Então, não é um quadro que a gente pode ele pode se resumir apenas pelo quadro da China. A semana que vem, dia 4, nós temos também uma reunião do Banco Central americano, onde vai se subir a taxa de juros pelo menos 0,5 ponto percentual. E aí, a curva de juros para frente é o que o mercado está esperando que o Banco Central americano defina, né? Então, os ativos aí estão começando a mudar de lado, estavam muito concentrados nas bolsas de ações, agora começam a dividir esse investimento no mercado de títulos americanos de longo prazo, com os juros americanos subindo, começam a atrair capitais dos emergentes, da própria Europa, que está ainda com taxa de juros zero, né? E o dólar ficando muito forte, né? E dólar forte provoca movimento aí de desvalorização cambial nos países emergentes, como aconteceu no Brasil hoje. Paulo, pegando esse gancho ainda do dólar aí, você está vendo aqui uma evolução aqui consistente nessa retomada da alta da moeda americana, do enfraquecimento do real aqui, ou é uma coisa ocasional? Bem, o mercado tem essa banda do 4,60 a 4,90, o mercado tentou romper o 4,90 hoje, né? Não teve forças ainda, e acredito que o mercado está se preparando para as reuniões no dia 4, né? Fed, Banco Central Americano de dia e Copom à noite. Então, são duas reuniões que podem definir essa trajetória do câmbio. Sim. Se o Banco Central brasileiro for mais acomodado e um Banco Central americano for mais agressivo, é muito provável que nós tenhamos uma ressaída, vamos dizer assim, né, desse capital que no primeiro trimestre foi uma avalanche de dinheiro para dentro do Brasil, né? E aí temos o conflito entre os poderes, né? A situação chegando aí a ser acusatória para o lado dos militares, né? Que os militares estariam sendo influenciados a afetar as eleições de 2022, isso naturalmente pegou muito mal no mercado brasileiro, pegou muito mal para o investidor brasileiro. E é claro que é uma mentira, uma falácia, né? Mas acabou gerando também um impacto de atenção e preocupação no mercado financeiro brasileiro hoje. Paulo Molinari comentou também sobre a situação do mercado de milho, né? Refletindo aqui o atraso no início do plantio nos Estados Unidos e também a questão da Ucrânia, lá um grande exportador que está com problemas também em função da guerra enfrentada contra a Rússia. Nós temos aí produtores americanos hoje, nas suas fontes de mídia de conversação, falando no milho em $10 por bushel até o final do ano, né? Então, o mercado está tenso, está nervoso, está ansioso para que o plantio seja feito, para que a colheita seja feita dentro de uma projeção ótima de produtividade, que o clima vá bem até setembro, para que essa safra americana venha cheia e evite, né, uma situação mundial de abastecimento muito ajustado, de racionamento de demanda ou de preços muito além do histórico aí dos $8,20, $8,40 por bushel na Bolsa de Chicago. Então, este movimento em cima do preço do milho no Chicago vai ser muito agressivo daqui até setembro. Vocês vão ver movimentos de alta muito agressivos em uma situação climática desconfortável e podem vir movimentos de baixa também muito agressivos numa situação de clima um pouco mais favorável, né? Agora, o atraso de plantio, na terceira semana de abril, né, ela não pode ser considerada como um fator altista, apesar de que amanhã o mercado vai precificar um atraso no percentual de plantio. Esse atraso está muito mais concentrado no Texas, onde o plantio de milho tem pouca relevância no número nacional, e esse atraso aí de 15% para 7%, ele está sendo dado basicamente pelo atraso de plantio no Texas, por causa do atraso das chuvas, tá? Agora, no meio oeste americano, o plantio começa essa semana, como todos os anos começa, né?
E até o dia 10, 12 de maio, nós devemos ter aí perto de 50% da área. Então, é uma questão aí de avaliação, né? E tem boas chuvas para a semana que vem, para essa semana e semana que vem em todo o meio oeste. A umidade vai retornar, o plantio vai andar, o produtor americano planta muito rápido, só que entre uma informação e outra, o mercado vai adotar sua ansiedade, né, em relação ao abastecimento global em cima dessas situações semanais que vão ocorrendo sobre a safra norte-americana. Agora, Paulo, tem outras duas preocupações aqui no mercado de milho, que é a questão da Ucrânia, que possivelmente não vai conseguir plantar uma safra normal lá, se é que vai conseguir. E no Brasil está se falando muito, Paulo, ultimamente, sobre quebra de safra em função de falta de chuva aqui naquele miolo central aqui do Brasil, Goiás, Minas, eventualmente uma parte do Mato Grosso. Como é que você está enxergando esse cenário nesses dois países, Paulo? Bem, a Ucrânia, se ela não conseguir plantar toda a safra, e claro que ela não vai plantar toda a safra, né, porque 30% a 40% da área ucraniana foi tomada pela Rússia, então, naturalmente, você vai ter um corte de área. O Ministério da Agricultura da Ucrânia projetou uma safra de milho de 23 milhões de toneladas para esse ano, contra 42 milhões de toneladas do ano passado. Então, a quebra já está projetada, o número já está absorvido. Se a Ucrânia conseguirá plantar toda a área, deve ter até agora perto de 20% da área plantada, se ela conseguirá plantar a projeção de área, né? Se ela conseguirá colher esse milho lá na frente, são coisas que a gente vai ter que avaliar a cada semana daqui para frente. Para finalizar aqui, só dar uma conferida aqui nas cotações do trigo no mercado físico hoje pela manhã, o preço voltando a subir aqui, refletindo as cotações do mercado internacional e a situação que continua crítica lá na Ucrânia, além da falta de chuvas que está deteriorando as condições das lavouras americanas, especialmente de trigo de inverno. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira, voltamos às 18h30 com o Consultor Agromais. Uma boa tarde e até lá. Agrimercado. Oferecimento